Então, boa noite mais uma vez. Hoje a gente recebe aqui o físico e técnico aqui da nossa universidade, o Marcelo dos Santos Roxo. Ele vai falar um pouco sobre uma das áreas, das áreas mais importantes da física, principalmente por atuar na interface com a saúde, que é a parte do físico e as radiações, da sua atuação profissional. O Marcelo ele é graduado em física pelo IFMA, tem mestrado em ensino aqui pela UFT. Ele, além de ser o técnico de laboratórios da Universidade Federal Tocantins, do Norte de Tocantins agora, ele é professor do curso superior tecnólogo em radiologia na Facite. Então, Marcelo, fique à vontade, tá? A palavra é sua. Ok, professor Danilo. Muito obrigado pela apresentação. Eu fico muito feliz aqui, porque eu acabei de perceber que a Daniela, que você se referiu, é minha professora, né? Eterna professora, eu digo minha professora porque foi minha professora, mas continua a consideração de sempre, né? Professora Daniela Cortez, muito bem, muito bom vê-la aqui também, junto com todos. Gente, como o Danilo já falou, professor Danilo, a gente pensou no tema, né? Nessa interface entre a física e a saúde, a área da saúde, que seria a física nas radiações. A física e as radiações, o físico e as radiações. Mas eu fiquei pensando, falar de radiação do ponto de vista da física não seria tão interessante. Eu prefiro falar, então, da atuação profissional, até porque o nosso tempo é curto, né? Eu pensei aí de 20 a 30 minutos, para depois alguém tiver alguma pergunta a gente debater, né? Então, eu pensei nesse tema, né? Me veio à mente falar sobre a atuação do físico, né? Nessa área de radiações, né? Tanto na área médica, na área industrial e assim por diante. Então, nós temos como tema o físico e as radiações, a atuação profissional, que nós vamos focar muito especificamente na parte da atuação do profissional de física, sem adentrar tantos detalhes da física em si, tá? Então, nós temos mais ou menos o seguinte script aí que vocês estão vendo na tela, o que queremos com esse tema, quem pode exercer essa profissão, né, de físico, né, o físico na radiologia e assim por diante, aplicações na parte industrial, aplicações na área médica, né, e falar um pouquinho também de radioproteção para vocês. Então, a gente vai destrinchar mais ou menos isso aí, né? Então, iniciando essa apresentação, eu perguntei o que eu quero com esse tema, o que eu quero trazer para vocês. Então, a gente pensou nos seguintes objetivos para essa apresentação. Primeiramente, apresentar aos ouvintes, né, algumas possibilidades de buscar profundamente sobre outros universos. Aqui com o meu, que eu até fiz essa última parte agora, o universo da física, né? Porque quando a gente entra no curso de física, fala-se muito, né, em atuar na educação. Tanto na educação básica, como na educação profissional superior. Só que, e outras áreas, né? O que é que o físico pode fazer em outras áreas? E mais especificamente, o que é que a gente pode fazer nessa área de radiações, né? Que, como o professor Danilo já falou também, é muito importante. Então, nós vamos tentar instigar, né, vocês a buscar mais informações sobre a atuação do físico no mercado radiológico, né? E também levantar na academia, que é muito importante, discussões sobre a atuação do físico em outros mercados que não da educação. Por quê? Porque, apesar do físico ele ser um dos profissionais mais capacitados em termos de conhecimento mesmo, né, de área de atuação, para atuar em vários mercados, nem sempre ele é o mais procurado. Por quê? Porque há uma cultura de que físico trabalha na educação, certo? Engenheiro, por exemplo, trabalha na indústria. Há essa divisão e isso faz com que os próprios empresários, inclusive as próprias empresas, às vezes, né, dependendo do empresário, ele não pense, né, sequer cogite a possibilidade de um físico determinada área de atuação. Então, levantar isso na academia também é importante, porque
isso acaba estabelecendo uma cultura, vamos dizer assim, de que a física ela é ampla, a gente pode atuar em vários mercados, né? Falar um pouquinho sobre a profissão de físico. Quem é que pode exercer a profissão de físico, né? Como vocês devem estar acompanhando, a profissão de físico ela está em processo de regulamentação. Não foi ainda regulamentada, mas ela está, vamos dizer assim, bem encaminhada, né? E futuramente, provavelmente, vamos ter um conselho nacional aí, onde todos os físicos terão que se inscrever, né? Vão se associar para fazer a sua atuação. Porém, por enquanto, nós temos o seguinte: primeiramente, quem pode exercer a profissão de físico? Nós temos duas modalidades, pelo menos são as que eu conheço, né? De cursos de física. Nós temos licenciatura, que é o nosso curso, no caso da UFT, né, o FNT, onde a gente faz a formação de professores. E nós temos o bacharelado, que ele é mais voltado para a área de pesquisa e atuação fora da sala de aula, e também atuação em universidades, né, como professor universitário. Porém, o que nós observamos no mercado é que tanto um como o outro não há tanta discriminação de atuação. Ou seja, tanto o licenciado como o bacharelado, como o bacharel, ele pode atuar fora da educação básica em vários locais e geralmente não faz essa discriminação. Alguns concursos de polícia, no caso de perito, ou outros concursos na área assim bem mais específica, às vezes faz a opção por limitar o bacharel. Mas, de forma geral, observando o cenário, vocês também podem observar que a licenciatura, ela basicamente se une com o bacharelado em termos de atuação profissional. Significa que o licenciado ele pode, vamos dizer, galgar as mesmas possibilidades, né, vamos dizer assim, ou quase todas as mesmas possibilidades que o bacharel, mesmo que eles tenham sido preparados para ser professor, né, mais voltado para a parte de docência. Então, em 2018, foi aprovado, né, sancionado a seguinte lei, que foi a lei que trata da discussão sobre o exercício da profissão de físico, né, e outras providências. Não vou falar muito sobre essa lei. Eu separei da lei alguns trechinhos que falam sobre a parte de radiação e radioproteção, segurança radiológica, que a gente está interessado aqui hoje. Então, nessa lei, ela trata basicamente quais são os profissionais que podem atuar com física, ou que podem atuar como físico, que seriam os profissionais licenciado, bacharel, né, em física, ou que tenham doutorado em física, ou que tenha mestrado, né, em física até a data da publicação da lei. Então, basicamente, são esses que podem atuar como físico. No artigo 2º, estão incluídos, entre as atribuições do físico, o seguinte: aplicar princípios, conceitos e métodos da física em atividades específicas envolvendo radiação ionizante e não ionizante. Ou seja, a própria lei que dá base para a regulamentação da profissão de físico, ela já considera a atuação do físico na área de radiação ionizante e também radiação não ionizante, tá? E também organizar procedimentos operacionais de segurança, de radioproteção, né? E realizar medidas físicas. Por que eu separei esses trechinhos aqui? Porque é basicamente a atuação do físico com a parte de radiação e com a parte de radioproteção. Físico na radiologia, né? Como a gente sabe, a radiologia é a parte que, tanto na área médica como na área técnica, trata do uso da radiação, né? Então, nós temos vamos dizer assim, vários eixos em que o físico pode atuar dentro dessa área de radiação. O primeiro deles, e mais conhecido, eu até coloquei inicialmente já aqui para vocês, é o da área da saúde. Então, na área da saúde, nós sabemos que nós temos a figura do físico médico, né, na área de física médica, e ele é o profissional que vai exercer muitas atribuições específicas, ou seja, que só ele pode exercer dentro da área da saúde.
e algumas atribuições em que ele pode exercer, né, além de outros profissionais. A área de física médica ela é dividida basicamente em 3 eixos, né? Inclusive, as especializações de física médica oferecem esses 3 eixos aqui, que é se especializando na área de radioterapia ou medicina nuclear, ou então na parte de radiodiagnóstico. Então, dentro da física médica tem esses 3 eixos principais, onde o físico médico pode estar atuando. Eu vou falar um pouquinho depois sobre cada um deles mais na frente. Tá? O físico pode atuar também na parte de radioproteção, certo? O físico na área médica, ele trabalha na parte de radioproteção, que seria basicamente na parte de segurança, né, radiológica, fazendo, né, vamos dizer assim, a supervisão, por exemplo, ou fazendo projetos de blindagens e assim por diante. E na parte de equipamentos. Por quê? Porque na parte de equipamentos médicos, aí eu vou ter uma gama muito grande de tipos de equipamentos médicos. O físico ele trabalha na parte de calibração, na parte de aferição, calibração e controle de qualidade, de uma forma geral. O físico também atua nessa parte. Porém, nós temos também a área industrial, né? E uma gama de aplicações muito grandes nessa área industrial. Na parte de equipamentos, envolvendo tanto indústrias de fabricação de equipamentos, como calibração, né, desses equipamentos, análises dosimétricas, né, e outras análises, né, radiométricas também, que são feitas em instalações radioativas. O físico ele pode atuar nessas áreas aqui, né? Algumas empresas, principalmente fora do Brasil, contratam físicos para atuarem junto com engenheiros e outros nessa parte de equipamentos. E na indústria, gente, a parte, principalmente aqui no Brasil, nós atuamos principalmente na parte de radioproteção. Tá? Essa área de radioproteção, ela vai aparecer em todos os eixos que eu vou mostrar para vocês, tá? Não por acaso. Mas falando um pouquinho da educação técnica superior. Na parte de radiação, nós também atuamos de forma muito bem colocada na parte de, vamos dizer assim, do ensino. Né? Então, no ensino técnico, né, para quem ainda não abriu a mente, né, principalmente os alunos, eu falo mais para os alunos que estão aí iniciando ou meio de curso, visualizar essa possibilidade. Porque nós temos tanto na física pura, que seria o ensino da física das radiações, né? Aí entra lá os processos de decaimento, né? Alfa, beta, gama, entra outras partes de física moderna, né? Que é a geração da radiação, entra outras partes importantes também de radioproteção nessa área de ensino de física das radiações, né? Interação da radiação com a matéria, tudo aquilo que vocês veem lá em eletromagnetismo, só que de uma forma bem superficial, porque quando a gente vê eletromagnetismo, a gente vê mais a parte, vamos dizer assim, a descrição, né, da radiação ao interagir com a matéria, descrição matemática, que eu quero dizer. Aqui a gente vai discutir mais, vamos dizer assim, qualitativamente. Então, o ensino de física pura e aplicada, por que não, na parte de radiações, a gente ensina aqui, né? Nas escolas técnicas e universidades, faculdades. Aqui nós temos o ensino de física aplicada de fato. Esse ensino de física aplicada, aí já é uma área interdisciplinar. Ou seja, a gente não vê toda essa parte no nosso curso de física básica. Então, o aluno, ele tem que, se ele quiser entrar nesse mercado, ele tem que estar disposto a estudar bastante para que ele consiga adentrar esse mercado. Então, alguns exemplos de áreas que você pode atuar na educação, né? Aqui eu tenho equipamentos de raio-x e processamento de imagens. Então, toda a parte de equipamento de raio-x, fixo, portáteis e de vários tipos de aplicações que os equipamentos de raio-x têm, você pode atuar falando, né, sobre esses equipamentos, né, e quem melhor para falar, gente, sobre equipamento de raio-x do que um físico. Até brinco com
com alguns colegas, eu estava vendo, né? Inclusive, um rapaz muito bom, estava vendo um vídeo de uma aula, ele explicando sobre equipamento de raio-x, ele ia falar mais sobre a parte de diagnóstico. E em um dado momento, ele falou que o elétron, né, que é emitido lá por efeito termiônico do filamento de tungstênio, ele transforma-se em raio-x. Aí, na hora, você bota a mão na cabeça e diz assim, como assim, né? Isso não acontece. Por quê, gente? Porque por mais que as pessoas estudem e falem de radiação, a pessoa, vamos dizer assim, mais capacitada em termos teóricos, né, pela bagagem, não é porque a gente é melhor do que os outros, é porque a gente tem uma bagagem desde o início do curso até o final do curso, tratando de certos conteúdos, diferente deles que vê uma disciplina e já passa para a parte mais específica do seu curso. Então, a gente, por ter essa base de física moderna, né, a gente sabe que o elétron se transforma em raio-x. O elétron, ele carrega energia ao interagir com o alvo, né, aquela energia que ele carrega vai se transformar em outras energias, parte dela muito pequena, mais ou menos 1% para menos, em raio-x. Então, a gente pode e deve adentrar essa área, a gente tem totais condições, né? Aí você vai ter que estudar também a parte de processamento de imagens, vai ter que estudar algumas coisas na área médica, alguns termos, algumas situações, mas nada não tão complicado assim. É mais fácil a gente aprender essa outra parte do que o pessoal aprender física, porque é uma área mais complicada para se estudar, né? Pelo menos a maioria das pessoas. A parte de radioterapia, gente, radioterapia é apaixonante. Por quê? Porque radioterapia ela é uma área onde o físico é um ator principal. Tá? Inclusive, a gente teve uma palestra com o médico oncologista, radioterapeuta aqui da nossa radioterapia aqui de Araguaína, e ele falou com todas as letras que na radioterapia o principal agente, né, é o físico. Então, por que não a gente não adentrar também essa parte na parte de educação, certo? Então, todos os equipamentos, todas as técnicas, nós temos aí inúmeras técnicas de radioterapia, vários tipos de radioterapia, certo? Com radiação tanto X como gama, como feixe de elétrons também é tratada. Hoje em dia até feixe de prótons é utilizado no tratamento radioterápico. E a gente tem totais condições de adentrar também essa parte para vamos dizer assim, a atuação profissional na parte de educação, né? Também tem a parte de equipamentos, né, e sistemas de dosimetria, e também a parte de radioproteção, né? Essa parte de radioproteção, ela é dada principalmente na parte de normas. Só que são normas bem objetivas. A gente fala assim, professor, eu não quero saber de norma porque vamos dizer assim, eu não sou do direito. Mas não, gente, são normas bem objetivas, tratando de regras de radioproteção. E por ser formado em uma área que trata das radiações, a gente entende também facilmente, principalmente essa parte de radioproteção de norma, a gente tem todas as condições de entender também muito tranquilamente. E, gente, vocês viram que radioproteção aparece em tudo, né? Então, um eixo aí de radioproteção, e tanto na saúde, né, está ligado aqui com a radioproteção, como na parte industrial também ligado com a radioproteção, e aparece também, como eu falei aqui, né, a parte da educação. Então, essa parte de radioproteção, ela é obrigatoriamente, né, é obrigatório você estudar e saber bem, conhecer as normas para fazer essa atuação. E o físico trabalha onde na área de radioproteção? Principalmente como supervisor de proteção radiológica, tá? Então, uma das possibilidades que o físico tem, tanto licenciado como bacharel, é de atuar como supervisor de proteção radiológica. Hoje em dia, quase toda clínica precisa desse profissional, tá? São pouquíssimos os casos que estão isentos desse profissional, que é o supervisor de proteção. Então, praticamente, quase todos os serviços que trabalham com radiação, né, clínicas médicas, serviços na parte industrial, empresas, eles têm esse supervisor de proteção radiológica. E o físico é um dos profissionais que pode atuar nessa área, tá? Então,
aproveitando que eu estava falando de radioproteção, vamos falar um pouquinho de física na indústria, tá? Mas antes disso, vamos falar sobre a aplicação das radiações na indústria, porque às vezes a pessoa pode pensar, esquecer alguns, vamos dizer assim, algumas possibilidades de atuação devido a isso. Então, a gente tem várias áreas da radiologia industrial, né? Aqui eu coloquei a área de ensaios não destrutivos, que é basicamente eu verificar, por exemplo, soldas e outras peças, né? Aqui eu tenho acho que é um gasoduto, que pode ser gasoduto ou oleoduto, e aqui eu tenho uma emenda, né, soldada desses 2 tubos aqui, né? O que acontece? Aqui, esse tubo ele é submetido a pressões muito grandes. Então, essa solda aqui, ela não pode ter nenhuma falha, tá? Não pode ter porosidade, não pode ter nenhuma falha. Então, o equipamento de raio-x e também raios gama, né, a parte de gamografia, faz as verificações dessas soldas aqui. Indústria de armas, né? A arma, para saber se está tudo perfeitamente, né, fabricado. A indústria, gente, de perfuração de poços, tá? De perfilagem, na verdade, de poços de petróleo, gás e por diante. É usado principalmente na parte de liturgia, né? No caso do estudo dos solos. Então, é feito o estudo dos solos, né? É verificado o tipo de rocha, por exemplo, que eu estou adentrando, isso é profundidades muito grandes, né? E são usadas fontes radioativas, tá? Fontes radioativas. São áreas que também precisam de supervisão de proteção radiológica. Então, o físico ele pode atuar nessa área. Inclusive, nós temos um colega nosso, né, ex-colega nosso, o professor Edson, trabalhando na Petrobras, e ele é físico, atua como físico e trabalha na Petrobras. Eu estava até conversando com ele, não deu tempo dele me explicar algumas coisas sobre a atuação do físico na parte de petróleo, né? Falando de alguém de dentro, né? Falando de... Porque a gente pode ler muitos textos, mas a visão de alguém que trabalha com isso é sempre muito importante. Gente, na parte de bebidas, eu não sei se vocês também ficam surpresos, mas é possível, através da radiação ionizante, eu saber o nível de bebida, né, de um líquido dentro de uma garrafa. Então, eu uso radiação para verificar se aquela garrafa foi fabricada de forma correta, está tudo certo, se o líquido que tem lá dentro corresponde à quantidade que deveria ter, isso sem precisar de nenhum outro tipo de medição. Então, apenas utilizando radiação, é possível fazer também essas medições, né? E são indústrias que precisam de supervisão radiológica. Na área de radiação de alimentos, a professora Érica pode até falar com muita propriedade para a gente sobre isso, porque eu lembro que ela já orientou também nessa parte de radiação de alimentos. Então, uma das áreas industriais, né, com o uso da radiação, no caso de esterilização de produtos médicos e também de alimentos, né? E na parte de segurança, que nós temos aqui, por exemplo, a parte de verificação, né, de itens no corpo de forma não invasiva. Por quê? Porque revistar fisicamente a pessoa pode ser constrangedor em algumas situações. Então, a radiação ela serve também para eu conseguir achar itens que podem estar muito bem escondidos aí na parte de segurança, né? E bagagem em aeroporto, assim por diante. Como eu falei, aqui eu tenho produtos médicos sendo esterilizados por radiação. Então, uma das formas de esterilizar produtos médicos também é utilizando a radiação. Bom, eu falei que o físico ele pode ser supervisor de proteção radiológica, né? Então, como assim o físico na parte de radioproteção? Nós temos a norma da CNEM que ela certifica esses supervisores. É a norma CNEM 7.01 de 2020, ou seja, bem recente. Ela fala da certificação, da qualificação de supervisores de proteção radiológica. Toda pessoa, né, todo profissional que quer ser supervisor, ele tem que fazer essa prova da CNEM, tem que comprovar, na maioria das áreas, experiência e para atuar nessa área. Então,
para obter a certificação, né, o candidato deve possuir o diploma de nível superior. Foi como eu falei, geralmente eles não excluem o licenciado, tá? Vocês podem atuar tranquilamente. Então, licenciado, bacharel, até mesmo tecnólogo, né, desde que seja reconhecido pelo MEC. E aqui, gente, tem as áreas que eles afirmam que podem trabalhar nessa parte. Então, ciências exatas da Terra, até grifei, porque é a nossa área aqui, né, nossa área de atuação, física de ciências exatas, né? Mas também outras áreas aí pode se candidatar a supervisor, tá? Ciências biológicas, engenharia, ciências da saúde e muitas outras áreas, porque a atuação de supervisor é muito ampla, certo? Então, a única exigência é que a área de supervisão tenha relação com a sua área de formação. Então, você não pode também atuar em qualquer área, tá? Porque tem que ter relação com a sua área de formação, tá? Vamos dizer assim, a instalação radioativa que você vai supervisionar. Aqui eu coloquei, no próprio anexo da norma, ele mostra essas áreas divididas em duas classes. A classe 1 e classe 2. A classe 1, ela é a classe de, vamos dizer assim, instalações mais perigosas, tá? Então, nós temos, por exemplo, usina de enriquecimento isotópico, usina de fabricação de elemento combustível. Eu quero falar para vocês essa instalação, grifar para vocês, né, destacar, instalação com acelerador de partículas para a produção de radioisótopos. Então, a própria produção de fontes radioativas artificiais, né, porque tem as naturais, mas eu tenho quase todas de uso hoje industrial, médico, ela é obtido de forma artificial. Claro que depois ela funciona como uma fonte natural, mas eu bombardeio, vamos dizer assim, principalmente com nêutrons, fontes naturais para criar radioisótopos, tá? Então, uma das áreas aqui são instalações que fazem esse tipo de produção. E aqui eu tenho o número de experiência, o tempo de experiência que eu tenho que ter para atuar nessa parte. Então, além de fazer a prova da CENEM, para uma prova escrita, para fazer a identificação de conhecimentos, né, você tem que ter também a experiência. Então, não é tão fácil para a gente aqui na cidade de Araguaína trabalhar em certas áreas. Mas, instalação industrial de grande porte, como o irradiador de cobalto. O irradiador de cobalto é usado principalmente em radiação de alimentos, pedras preciosas. Tá? Radiografia industrial, que é aquela parte de especificação de soldas, armas e assim por diante, fazer imagens, na verdade. Né? Eu quero citar para vocês aqui a radioterapia. Então, aqui vocês veem várias indústrias diferentes, né? Mas a área médica também está aqui, ó. Então, aqui mais próximo de nós, né, vamos dizer assim, que é a parte da médica, nós temos aqui como a possibilidade de ser um supervisor de uma clínica de radioterapia. Toda clínica de radioterapia está classificada como na classe 1, porque tem fontes de altíssima energia, como acelerador linear, e está aqui classificado. Então, o físico, além dele trabalhar na parte de física médica, fazendo os planejamentos e outros, ele pode atuar apenas como supervisor de uma instalação, né, que trabalha com radioterapia. Aqui eu coloquei outra área médica para grifar, instalação de medicina nuclear. Nós temos aqui uma clínica de medicina nuclear, temos também na cidade de Imperatriz, em outras cidades próximas aqui, em Palmas. É uma área também que é classificada como da classe 2, né, mas que precisa de supervisão de proteção radiológica. Então, o físico, por mais que ele não seja médico, a gente pensa assim, medicina nuclear é medicina, né? Mas o físico ele pode atuar como supervisor, né? Fazendo a sua validação. Da classe 2, gente, é mais fácil, é menos exigente do que da classe 1, tá? Então, ele faz, vamos dizer assim, ele tira a sua certificação na própria área, 200 horas, é bem pouco tempo de experiência. Então, você pode pegar um estágio em uma clínica de medicina nuclear, fazer a prova da CENEM, se certificar, e aí atuar como supervisor nessas instalações, né? Aqui tem várias áreas que vocês podem estar vendo depois. Tá?
Então, isso seria na parte industrial e de radioproteção. Por quê? Porque na indústria, gente, na indústria de fato, o físico ele não pode manipular a fonte de radiação propriamente dita para fazer, por exemplo, radiografia e radiações. O profissional, até mesmo pelo Conselho Nacional de Radiologia, né, de técnicos e tecnólogos em radiologia, profissional habilitado para fazer irradiações é o técnico e o tecnólogo em radiologia. Mas o físico ele pode atuar na indústria, né, principalmente nessa parte de radioproteção, sendo supervisor de proteção radiológica. A não ser que ele trabalhe na parte de pesquisa e desenvolvimento. Aí já é outra área, mas que o físico ele pode atuar, né? Então, na parte médica, a gente tem 3 áreas diferentes, né? Já está acabando nosso tempo. Nós temos 3 áreas diferentes, e a primeira delas é a radioterapia. Gente, o físico na radioterapia, ele pode atuar em várias áreas, tá? Em várias, vamos dizer assim, funções, né? E a principal delas seria nos planejamentos dos tratamentos, tá? Quem normatiza isso, né, é a norma 6.10, né, bem recente também, 2014, que trata dos requisitos de segurança e proteção radiológica em serviço de radioterapia. Ela traz, gente, quais são as atribuições de cada profissional dentro do serviço de radioterapia e traz também, vamos dizer assim, as peculiaridades, né, de radioproteção que um centro de radioterapia tem que ter. Então, no artigo 15, né, inciso 6º, fala o seguinte: garantir que haja um especialista em física médica de radioterapia para cada 600 novos pacientes por ano no serviço de radioterapia. Então, qualquer serviço de radioterapia é obrigatório ter um físico. Isso está tendo na norma também. Porém, se um centro passa de 600 pacientes por ano, então, novos pacientes por ano, então, ele é obrigado a contratar um outro físico. Porque o especialista em física médica, ele está, vamos dizer assim, nesse limite de atendimento por ano, né, a quantidade de pacientes. Né? Em serviço de radioterapia, que tratam menos de 600 novos pacientes por ano, o especialista em física médica, ele pode acumular a função de supervisor de proteção radiológica. Isso é importante, porque o físico médico atuante no centro de radioterapia, ele tem uma função e recebe por aquela função de físico médico, trabalhando nos planejamentos por diante. Porém, se ele for certificado como supervisor na CENEM e ele está em uma clínica que tem menos de 600, né, até 600 novos pacientes, ele pode também ser o próprio supervisor de proteção radiológica daquela instalação, né? Toda instalação tem que ter um supervisor e pode ser o próprio físico médico nesse caso. Como eu falei para vocês, todo serviço de radioterapia tem que ter pelo menos um físico médico. Então, o físico médico, gente, ele é o profissional, vamos dizer assim, muito importante nessa parte de radioterapia, porque ele é o responsável por várias coisas, né, vários serviços dentro desse serviço. Um deles, e muito importante, é o controle de qualidade dos tratamentos. Para quem não sabe, o físico médico ele é o responsável global pelo controle de qualidade. Significa que os testes, ele é responsável pelos testes dos equipamentos, ele é responsável por garantir que tudo vai acontecer de acordo com as normas, inclusive as normas de proteção dentro da sala de radioterapia. Então, o controle de qualidade é de responsabilidade, né, vamos dizer assim, do físico médico, principalmente a parte de equipamentos, tá? Porque o controle de qualidade, ele engloba, a parte de equipamento engloba outras etapas, mas principalmente a parte de planejamento, equipamento, software na radioterapia, o físico médico, ele é o profissional responsável, segundo a norma 6.10 aí da CENEM, né? Quase acabando, mas vamos rapidinho falar sobre o que o físico médico também trata na radioterapia, né? Como eu falei do controle de qualidade, isso se deve principalmente, gente, a equipamentos que são muito complexos. Esses equipamentos aqui são complexos, não só a aparelhagem
física em si, mas a parte também de computação. Fazer o planejamento em radioterapia exige softwares específicos, tá, para radioterapia. É como os médicos gostam de falar, né? Ele pode dizer, olha, eu quero isso, mas quem vai fazer o planejamento de como aquele tratamento vai ser feito, quantos campos de tratamento, quais as técnicas, né? Também a técnica depende do centro, mas quais as técnicas vão ser utilizadas para que a irradiação seja entregue no tumor e que se preserve os tecidos sadios, né? Porque uma preocupação não é só irradiar o paciente, é preservar os órgãos sadios, né, da radiação. Então, isso é o físico médico que vai fazer esse planejamento, né? Aqui eu tenho um acelerador linear, é a principal máquina da radioterapia, tá? Aqui nós temos a bomba de cobalto. A montagem é o que a gente chama de montagem isocêntrica, que é o mesmo tipo de montagem aqui, né, do acelerador para a bomba de cobalto. A diferença é que aqui, ao invés de eu ter um equipamento que gera radiação, no caso estou falando de raio-x e feixe de partículas, né? Aqui eu tenho uma fonte radioativa. Então aqui eu tenho uma fonte de cobalto 60, e essa fonte de cobalto que vai emitir a radiação, né? Quando eu liberar aqui vamos dizer assim, a fonte, né, para irradiar. Boto na posição ON de ligado, e aí ele vai irradiar o paciente. Tudo também colimadores aqui para fazer essa parte de colimação. Aqui eu tenho um equipamento chamado de Gamma Knife, que é usado especificamente para cirurgia de cabeça, tá? Então, cirurgia, eu chamo de radiocirurgia. São tumores que estão na parte interna do crânio. Então, eu chamo de radiocirurgia porque não vai fazer uma abertura de crânio, né? Uma cirurgia aberta, e eu vou usar a radiação com precisão milimétrica, por isso que é usado até um equipamento específico para fazer o quê? Para eu retirar, né? Matar esse tumor, né? Desde que ele não seja muito grande, tá? Geralmente são metástases, são tumores que aparecem, vão aparecendo, e aí o médico ele vai, identifica, e o físico médico faz o planejamento e faz a retirada do tumor, né? Retirada, entre aspas, para fazendo a cirurgia, né? Por meio da radiação. Bom, e na medicina nuclear? Gente, na medicina nuclear, ela é regida pela norma da CNEM 3.05, né? E trata da proteção radiológica nesse tipo de serviço. Todos os equipamentos, inclusive câmeras cintilográficas, equipamentos de diagnóstico e produção de pósitrons, é o PET, né? Medidores de atividade e outros equipamentos, eles têm que ser feito controle de qualidade. E os testes desse controle de qualidade, todos os testes que têm periodicidade semestral ou maior, eles devem ser feitos por um especialista ou obrigatoriamente especializado em física médica. Então, o físico médico, ele, além de atuar como supervisor de uma clínica de medicina nuclear, ele pode atuar no serviço de medicina nuclear fazendo vamos dizer assim, os testes nesse equipamento, verificando o bom funcionamento desses equipamentos, né? O principal deles, na medicina nuclear, é o que a gente chama de PET, que é tomografia por emissão de pósitrons. Esse PET geralmente é associado com um tomógrafo, então fica PET-CT. Geralmente estou associando duas técnicas de imagem, né? O PET e com a tomografia computadorizada. Hoje em dia é comum essa associação para fazer imagens em medicina nuclear. Nesta área, além disso, né, eu tenho a terceira área da física médica, vamos dizer assim, que se especializa em física médica, que é a área de radiodiagnóstico. Na parte de radiodiagnóstico, gente, o físico ele atua de forma muito semelhante atua nas outras áreas. Porém, né, ele tem algumas funções específicas. Na parte de dosimetria, né, tipo medição de dose em exame diagnóstico, qualidade da imagem e, principalmente, gente, o pós-processamento de imagem. Porque hoje em dia é possível pegar uma imagem ruim e, através de técnicas, né? Técnicas, geralmente utilizando histogramas, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer o pós-processamento. Processar essa imagem para obter informações específicas e também fazer a melhoria da qualidade dessa imagem. Isso é feito utilizando técnicas bem específicas
de análise de histograma. Otimização, né? Até colocar aqui uma imagem para vocês, para facilitar, dose e qualidade da imagem. Essa otimização é porque, geralmente, para ter qualidade, há, vamos dizer assim, a intenção de aumentar a dose, mas eu tenho que equilibrar essas duas coisas. Eu não posso ter muita dose para ter qualidade, porque aí eu vou estar prejudicando o paciente em termos de radioproteção. Então, a parte de otimização ela é muito importante nessa parte também, e uma das funções que o físico pode assumir, né? Pesquisa e treinamento, a segurança radiológica, porque as clínicas também precisam de supervisores, mas também, gente, levantamento radiométrico, seriam as medidas do local, né? Esses locais eles são monitorados, então essas medidas para saber se está tudo dentro dos conformes, né? Durante, inclusive, a radiação, eu ligo o equipamento e verifico se ao redor, por exemplo, está tudo dentro dos conformes, se não está tendo muita radiação secundária, por exemplo, né? Cálculo e projetos de blindagens, né? Então, essa parte também é uma parte que o físico ele pode trabalhar na parte diagnóstica, nesses equipamentos diagnósticos. Garantia de qualidade, gestão de equipamentos, que seriam projetos, né, de construção de centros, de radiologia, a instalação, os testes, né? Eu tenho teste de aceitação, teste de comissionamento, e vários testes são feitos nesses equipamentos. A parte de radiodiagnóstico, ela vamos dizer assim, ela é regida por várias normas. A principal delas hoje é a norma, a resolução, na verdade, 330, que substituiu a resolução 453 de 98. Então, a resolução de 2009, ela, vamos dizer assim, substituiu uma outra resolução, é a mais atualizada para essa parte de radiodiagnóstico. Né? A radiodiagnóstico eu tenho aqui equipamentos de raio-x, eu tenho o arco cirúrgico, né, utilizado em hemodinâmica, em angiografia, angioplastia, embolizações, e outras práticas da radiologia intervencionista. E todos esses equipamentos, gente, o que tem em comum? O físico, ele é o profissional habilitado para fazer o controle de qualidade. Aqui eu tenho um equipamento para densitometria óssea, né? Aqui eu tenho um tomógrafo, de tomografia computadorizada, equipamento, né? Aqui eu tenho um mamógrafo, fazer mamografia, né? Aqui eu tenho ressonância magnética. Lembrando que ressonância magnética e ultrassom, que é o que está aqui, não são radiações ionizantes. Então, não seriam medidas de radioproteção, mas seriam calibrações visando a segurança e o bom funcionamento do equipamento, tá? A segurança do equipamento e também o bom funcionamento do mesmo. Então, eu acho que para o tempo que a gente tinha, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha trazido pelo menos algumas, vamos dizer assim, áreas interessantes para vocês pensarem, para vocês, quem sabe, não conheceram alguma, que vocês podem atuar como físicos, tá? Principalmente para os alunos aí que estão no nosso curso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, tem algumas perguntas aqui, eu vou fazer para você primeiro. Deixa eu fazer duas, né? Da Cristiane. Por que não há tanto espaço para a radiologia industrial no Brasil? E uma outra ter a titularidade de supervisão da CENEM permite atuar como físico médico ou somente dosimetria? Certo. Perguntas ótimas, né? A parte industrial no Brasil, ela é deficiente não só na parte de radiação, né? Se vocês observarem, quase tudo de alta tecnologia é feito fora do país, infelizmente. Então, na nossa região aqui, eu estava pesquisando, no site da CENEM tem esse levantamento. Para quem quiser interesse, pode entrar no site da CENEM, que lá ela tem uma lista de todas as, vamos dizer assim, instalações radioativas. Então, você vê que no norte e no nordeste não tem quase nada. Não tem quase nada no norte e no nordeste na parte industrial. Então, para nós aqui é muito difícil, a gente tem que ir para fora. E, de forma geral, vamos dizer assim, a parte de radiologia industrial ela é pouca, e mais no centro, bem concentrada no eixo Rio-São Paulo,
algumas no sul do país. A outra pergunta era sobre o supervisor, né? O supervisor, ele é feito a sua certificação para uma área específica. Vocês viram que naquele anexo lá, eu tenho desde usinas nucleares a instalações médicas, né? Eu tenho a classe 1, que são coisas bem mais perigosas, eu tenho a parte, vamos dizer assim, secundária. A física médica, você tem que fazer uma especialização específica em física médica. São duas coisas distintas. A parte de radioproteção é diretamente com a CENEM, a parte de física médica nem é com a CENEM. A parte de física médica você pode se associar, né, fazer pela Associação Brasileira de Física Médica. Você faz uma prova, comprova experiência, estágio, e aí você pode atuar como físico médico. Aí você se especializa em uma daquelas 3 áreas, né? Ou radioterapia, ou medicina nuclear, ou então na parte de radiodiagnóstico. Certo. Eu acho que a Cristiane tem uma pergunta por voz. Fique à vontade, Cristiane. Cristiane, pode falar. Professor, boa noite. Licença. Em relação à radiologia industrial e a atuação dela no Brasil, eu estava querendo fazer isso há alguns anos atrás, essa especialização, só que verifiquei que aqui a gente só encontra no Rio de Janeiro e, se eu não me engano, em São Paulo. São Paulo eu não tenho certeza. O senhor acha que se abrisse pontos, escolas, locais que oferecessem esse tipo de especialização em outros locais do Brasil, o senhor acha que daria mais espaço para esse campo? Seria mais viável para as pessoas? Sim, ótima pergunta. Bom, a parte de radiologia industrial, para o físico, ela é um pouco, vamos dizer assim, voltada para a parte de supervisão mesmo. Porque o físico, ele não pode ser vamos dizer assim, aliás, o físico, ele não necessariamente é um operador de radiologia industrial. O operador de radiologia industrial, ele é uma formação específica, e quem pode atuar, né, são pessoas credenciadas no Conselho Nacional de Radiologia, que é o CONTE. Então, o CONTE, né, ele baixou resoluções específicas, resolução de 2016, eu não lembro o número, uma resolução de 2016, regulamentando a atuação do técnico e tecnólogo em radiologia industrial. Aí o que acontece? O físico, apenas pelo curso de física, ele não pode manipular em radiografias, irradiação de alimentos, irradiação de outras áreas, vamos dizer assim, apenas por ser físico. Ele teria que fazer um curso de técnico em radiologia. Agora, qual é a função do físico nessa parte? A parte de radioproteção. Aí a parte de supervisão, aí sim. Então, para nós aqui, infelizmente, essa área específica de supervisão não é tão interessante, porque a gente não tem indústrias para fiscalizar aqui, né? A gente quase não tem, são muito poucas. A maioria são clínicas médicas. Então, em termos de mercado profissional, seria mais interessante você se habilitar como supervisor de radioproteção na área de radioterapia, medicina nuclear, ou na parte de medicina diagnóstica, para você fiscalizar clínicas para atuar nessa área, por conta do mercado mesmo local, né? Bom, a professora Érica faz um comentário, né, que o INCA ele abre o edital de especialização em radioproteção e dosimetria, e o licenciado pode fazer. E o Jonas faz um comentário, né, como sempre, muito bem explicado. Parabéns, Marcelo. Bom, nossa hora já está chegando aí às 19 horas, então eu agradeço o Marcelo mais uma vez, agradeço a presença de todos. Essa foi a última live que vai falar especificamente de física, mas a gente tem mais uma live na semana que vem. Então eu convido todos os estudantes a participarem, que vai ser muito importante para vocês. E um último comentário. O Marcelo, no início, ele falou um pouco sobre a profissão de físico. E hoje, especificamente hoje, está tendo uma live, vai começar agora às 19 horas, na SBF, que é a Sociedade Brasileira de Física, que eles vão falar sobre o processo de criação do Conselho Federal de Física. E isso é importante, porque é ele que vai ajudar a regulamentar. E cobrar de nós, né, Geneira? Ele cobra para quem atuar, né, na área, mas ele consegue fazer a reserva de mercado, o que é uma coisa importante, né? Então, isso é bem interessante. Então,
Agradeço a todos mais uma vez. A Érica quer falar alguma coisa? Se tiver, à vontade. É só fazer um comentário que o Marcelo citou a Petrobras. Gente, quem ficar interessado, a Petrobras exige que seja bacharel. Né? E como ele falou, não, que o licenciado pode atuar em outro lugar, mas a Petrobras ela exige bacharelado e o concurso é para o cargo de geofísico. Não necessariamente tem que trabalhar com geofísica, pode trabalhar em outras coisas. Mas, bom, até onde, quando eu trabalhava lá, né? Mas é verdade. O cargo que permite que seja físico é o de geofísica. Então, quem se interessa, né, faz um bacharelado. Né, uma complementação aí, de repente, numa universidade EAD. É fácil. Né? Eu ia fazer justamente esse comentário, professora. É importante ter o grau de bacharelado, porque em algumas situações específicas, tipo concurso de perito, eu já vi concurso de perito que não aceitava o licenciado. Tipo, o perito tinha que ser físico. Enquanto outras polícias aceitam, essa polícia, assim, eu não lembro qual estado específico não aceitava. A Petrobras também é bacharel, também eu lembro desse concurso. Mas a gente tem o PPC, gente, que já está sendo, né? Já passou no CDA, né? Falta passar agora no Consulpro, né? Quem sabe aí no futuro não vai ter bacharelado aqui. Eu tenho interesse também. Tchau, obrigada por terem vindo, né? Eu vou passar a palavra para o professor Danilo. Muito obrigada, Marcelo, pela sua palestra. Achei muito interessante essa questão do campo de atuação, né? Gente, o Marcelo focou na parte de radiação, né? Mas existem outros campos, tá? Que o físico pode trabalhar. Infelizmente, no Brasil não é tão amplo, mas existe outros campos. Tá bom? De repente, no futuro, a gente consegue trazer alguém de outras áreas. Obrigada, Marcelo, foi excelente. Nada. Então é isso, eu encerro. Então, agradeço, Marcelo, mais uma vez, agradeço a todos os participantes. Tenham uma excelente noite e até a semana que vem. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, professora Daniela.